Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Gama. Vamos para mais uma videoaula que será sobre as briófitas. Pessoal, nessa videoaula a gente dá início a alguns organismos presentes no reino Plantae. O primeiro deles, esse grupo fantástico que a gente vai conhecer agora, é o das briófitas. O que são as briófitas? As briófitas, pessoal, esse nome, esse termo, ele está sendo usado para designar plantas de pequeno porte, como musgos, como as hepáticas, que eu trouxe aqui para vocês visualizarem. E essas plantas são totalmente dependentes da água. Elas são minúsculas, pequenininhas mesmo, elas crescem no máximo 5 centímetros. E elas são totalmente dependentes da água para o ciclo reprodutivo delas, para a vida delas. Então a gente vai ver isso nessa videoaula, tá certo? O que uma briófita tem? Olha, por ela ser muito minúscula, para ser muito pequenininha, ela não conseguiu desenvolver vasos condutores. O que são vasos condutores? São vasos que vão estar trazendo alimento para a planta. Esses vasos condutores, ou eles levam água, sais minerais, ou então levam açúcar para a planta. Mas as briófitas não têm nenhum tipo de vaso, nem o outro. E o que é que elas vão ter? Elas vão ter estruturas que vão fazer com que ela consiga se fixar no solo, consiga crescer um pouco e consiga se reproduzir. Então ela vai ter, olha só, em vez de ter uma raiz verdadeira, ela tem um rizóide. Ela não consegue se estender muito, ela não tem vasos, mas ela tem algo que liga os rizóides à estrutura superior dela, que é o cauloide. Então aqui eu tenho o cauloide fazendo a estrutura de sustentação da planta. E ela vai apresentar folhas, que não são folhas verdadeiras, mas a gente chama de filóide. Rizóide, cauloide e filóide. A planta, na sua grande parte de vida, ela está na forma de gametófito. O que é isso? É a planta que está produzindo o tempo inteiro gametas. E quando ela está nesse processo, ela é considerada ou chamada de haploide. Por quê? Porque o número de cromossomos dela é menor. Tá certo? Ele é menor, é metade do número de cromossomos de quando a gente junta um gameta com o outro. Então, eu juntei um gameta com o outro, esse processo aí a gente vai chamar de diploide. O organismo ele é diploide. Mas quando eu só tenho metade do número de cromossomos, então o indivíduo ele é haploide. Então, a parte do gametófito da briófita é haploide. E aqui a gente vai encontrar em algumas plantas, e a gente vai saber daqui a pouquinho quais, a gente vai encontrar uma outra estrutura que vai vir do casamento dos gametas, que é o esporófito. Esse esporófito ele é diploide, porque ele vem da união dos dois gametas. Então, essa estrutura aqui, o esporófito, ele é menos desenvolvido que o gametófito. Ele é menorzinho, e ele só aparece em determinado momento do ciclo de vida da briófita. Depois ele desaparece. Vamos conhecer esse processo? Vamos ver como é que a briófita consegue sobreviver? É mais ou menos assim, pessoal. A briófita, ela está aqui, tá certo? Bem linda, maravilhosa. Não vou pegar daqui não, olha para cá. A briófita está aqui. Ela tem a plantinha que é masculina, a gente vai chamar ela de gametófito masculino. E a gente tem a plantinha feminina, o gametófito feminino. O masculino está produzindo o seu gameta e o feminino também. Aqui no topo da planta, eu vou ter o anterídeo, no caso do gametófito masculino, que está produzindo a sua célula sexual, que se chama anterozoide. E aqui no gametófito feminino, eu vou ter também no seu topo uma estrutura, que é o arquegônio, produzindo a oosfera. Anterozoide e oosfera vão se encontrar. E quando esses dois se encontrarem, o gameta masculino com o feminino, vai começar a surgir uma nova plantinha, uma nova estrutura, que vai ser o esporófito. Voltando.
Gametófito feminino, masculino, feminino, produziram seus gametas e os gametas se encontraram. Ei, professor, tá faltando um detalhe aí. Qual é? Gente, para o anterozoide sair daqui e ir até o encontro da oosfera, vai precisar da água. Por isso que a planta depende de água o tempo todo. Então, é necessário que a água venha e leve esses gametas masculinos para o gameta feminino. Tá bom, ele conseguiu, chegou, fecundou. E agora? Agora ele foi lá e fez e deu origem a essa estrutura chamada de esporófito. O esporófito é uma estrutura diploide. A gente já viu por quê. Juntei gameta masculino com feminino. Esse esporófito vai produzir esporos. Esses esporos vão sofrer uma divisão celular, que é a meiose, para reduzir o número de gametas. E aí, na meiose, todos os esporos formados, a cápsulazinha do esporófito se abre e lança os esporos no solo. Eles vão germinar, tá? Vão formar uma estrutura chamada de protonema, aonde vai dar origem a novas plantinhas masculinas e femininas. Deu para entender, galerinha? Então, olha só, vou repetir rapidinho para a gente fechar. Os gametófitos, masculino e feminino, produzem seus gametas. O masculino precisa se encontrar com o feminino, vai depender da água para esse processo. Ao se encontrar, dá origem ao esporófito. O esporófito vai produzir esporos. Eles vão sofrer meiose, vai reduzir o número de cromossomos. A cápsula se abre, os esporos caem e dá origem a novas plantinhas, novas briófitas. Ok? Então, coisas importantes ou características importantes que você não pode esquecer das briófitas. Primeiro, esse ciclo que a gente viu, de gametófito para esporófito, depois para gametófito de novo, a gente chama de alternância de gerações. Então, altera a geração de gameta para esporo, de esporo para gameta. A fase gametofítica é uma fase mais longa. A planta passa muito mais tempo como gameta do que como esporófito. A fase esporofítica é mais curta. Depois que formou os esporos, abriu a cápsula, acabou-se. Aquele esporófito vai embora. Elas são totalmente dependentes da água, ou pelo menos precisam de um solo úmido para que possa haver o contato do gameta masculino com o feminino. Ok? Vamos ver se a gente entendeu mesmo? Olha só para essa questão, gente. As briófitas são plantas avasculares, significa sem vasos, de organização estrutural relativamente simples e apresentam alternância de gerações, na qual, vamos lá, a geração diploide, denominada gametófito, constitui a parte dominante do seu ciclo de vida. Gametófito não é diploide, gametófito é haploide. A geração haploide, denominada esporófito, constitui a parte dominante do seu ciclo de vida. Não. O esporófito, ele é a parte passageira e não é haploide. A geração haploide, denominada gametófito, constitui a parte dominante do seu ciclo de vida. Aí, pessoal, olha o gametófito, a planta passa mais tempo, parte dominante do seu ciclo. Ela é haploide? É haploide. Acertamos. Chegamos à alternativa correta. Letra C. Ok? Se quiserem, dá uma lidinha depois nas demais, vocês vão ver e encontrar os errinhos aí. Pessoal, essa videoaula e muitas outras estão no nosso aplicativo. Nós temos um aplicativo. É só você ir na sua loja virtual, baixar esse aplicativo e assistir essa e todas as outras videoaulas de todas as outras disciplinas que você quiser. Vai lá e bons estudos!